Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre as sequências numéricas. Inicialmente, deixa eu definir aqui para você o que é isso. O que é? Na matemática, a sequência numérica corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. De tal modo, os elementos seguem uma sucessão, ou seja, uma ordem no conjunto. Deixa eu exemplificar para você o que é isso aqui. Vamos imaginar que eu vou pegar quaisquer números aqui da minha cabeça. Eu vou pegar 2, 3, 8, 24, 37, 58. Então verifiquem que eu só estou pegando os números aqui da minha cabeça e jogando. Não, eles não obedecem uma sequência, eles não obedecem uma ordem. Como assim uma ordem? Vamos supor que eu vá considerar, então, os números ímpares. Então, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim segue. Isso quer dizer, então, o seguinte, que os números ímpares, sim, eles obedecem uma ordem. Qual é a ordem? É que eles vão aumentando ou vão diminuindo de 2 em 2. Do 1 pulou para o 3 por quê? Porque 1 mais 2 é 3. Do 3 pulou para o 5 porque 3 mais 2 é 5 e assim vai seguindo a sequência. E é justamente essa sucessão que vai obedecendo e o que vai me dar a ordem nesse conjunto, tá? Então, muito cuidado para um agrupamento de números e uma sequência numérica ou uma sucessão numérica, tá bom? A sequência ou a sucessão, elas têm que obedecer uma ordem, beleza? Quando a gente fala em enésimo termo, eu tenho duas situações. Eu posso ter aqui uma sequência finita ou infinita. Independente de qual vá utilizar, nas duas podem aparecer, aqui no caso, o enésimo termo. Vejamos aqui o texto então, olha só. O último termo da sequência é chamado de enésimo termo, sendo representado por AN. Então, olha só. O AN é justamente o enésimo termo. Geralmente ele é o último termo de uma sequência, mas ele também pode ser um termo qualquer que você queira descobrir de uma sequência finita ou infinita. Então vejamos. Inicialmente tem aqui SF, que é a sequência finita. Então ela tem o A1, que é o primeiro termo, o A2, vários termos e o AN. Aqui, então, ela termina com o último termo, que eu devo saber quem é, e esse último termo a gente vai chamá-lo de AN. Agora, por que aqui está AN? Justamente porque eu não sei qual é a quantidade de termos. Como assim? É lógico que, se eu pegar 10 termos, por exemplo, o último é o 10º. O último será o A10. Se eu pegar 25 termos, o último termo é o A25. Só que, repare que nessa sequência especificamente, aqui entre os valores eu tenho as reticências. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não sabe quantos termos tem entre o A2 e o AN, né? Então pode ser qualquer valor numérico. Por esse motivo que a gente chama o último termo de AN. A sequência infinita também, ela segue a mesma ordem. Qual é a diferença? A diferença é que o AN, mesmo sendo o último termo que eu vá considerar dessa sequência, após ele eu posso ter vários outros termos. Até porque a sequência ela é infinita. Então imagine que você tem, sei lá, 100 números. Só um exemplo, né? Desses 100 eu quero pegar um conjunto somente de 5. Então esses 5 eles fazem parte de uma sequência de 100 números. Aqui eu estou vendo aqui a mesma ordem. Então eu estou considerando 4 números dentro de uma sequência infinita, tá? Então, quando você pega essa sequência, o último termo dela a gente chama de AN, embora tenha vários outros após ele. A classificação, inclusive já dei aqui um spoiler aqui embaixo, né? As sequências numéricas, elas podem ser finitas ou infinitas. SF é chamada de sequência finita, onde a gente sabe onde começa e onde termina. Aqui, então, eu tenho os números 2, 4, 6, pontinho, pontinho, termina no 14. Então, eu sei que o primeiro termo é o 2 e eu sei que o último termo é o 14. A priori, eu não sei quantos termos tem, mas a gente consegue determinar essa quantidade verificando justamente de quanto em quanto esses valores vão aumentando. O SI é uma sequência infinita, ou seja, a gente sabe onde ela começa, mas não sabe onde ela termina.
Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, aqui o próximo seria 10, 12, 14 e assim vai. Essa sequência ela pode ser considerada como, por exemplo, sendo a sequência dos números pares sem o zero. Um outro conjunto muito importante dentro da matemática, que é uma sequência infinita, são os múltiplos de qualquer valor numérico natural. Por exemplo, os múltiplos de 5. Então começa do zero, eu vou ter 0, 5, 10, 15, 20, 25. Isso quer dizer que, se eu estou determinando os múltiplos de 5, os valores vão aumentando ou diminuindo de 5 em 5. Se eu quisesse determinar os múltiplos de 8, esses valores aumentariam ou diminuiriam de 8 em 8, tá? E o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural sempre é um conjunto infinito. O que isso quer dizer? A gente sabe onde ele começa. No caso, começa do zero. Mas a gente não sabe onde ele termina. Quando a gente fala sobre recorrência, o que acontece? A lei da recorrência, ela permite calcular qualquer termo de uma sequência numérica a partir de elementos antecessores. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma fórmula, ó, a n igual a n menos 1 mais 1. Muito cuidado, pessoal. Esse menos 1, você pode pensar o seguinte, professor, menos 1 mais 1 é 0, não é? Com toda certeza. Mas esse menos 1, ele faz parte aqui do elemento A. Esse mais 1, ele faz parte da fórmula. Qual é a diferença? A diferença é que esse menos 1, com ele eu vou determinar algum termo da sequência, a ordem do termo. Esse mais 1 é esse termo aumentado de uma unidade. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quem era o terceiro termo, aí que eu pegaria, já que eu quero saber o terceiro, o n vale 3. Então, eu vou ter A3, que é igual a 3 menos 1, que vai dar 2, mais 1. Ou seja, o terceiro termo, ele equivale ao segundo termo somado de uma unidade. Se eu quiser saber quem é o segundo termo, ele é igual ao primeiro termo, somado também com uma unidade. Até porque esse mais 1, ele não vai sair da fórmula. Agora tu pensa assim, ok, consigo achar o segundo, o terceiro, o 20º se eu quiser. Mas e o primeiro? Já que ele depende de elemento antecessor, não existe ninguém antes do primeiro. É aí que entra o seguinte detalhe. Dependendo da questão ou da situação que você queira resolver uma recorrência, geralmente você já vai ter o valor numérico do primeiro termo ou de algum termo, de modo que você consiga achar todos eles, tá bom? Então, quanto a isso, não se preocupe, tá bom? Termo geral. A lei do termo geral é utilizada para qualquer termo de uma sequência definida por uma expressão. O que isso quer dizer? Imaginemos aqui uma sequência infinita. Como eu falei agora há pouco anteriormente, os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, eu quero saber o seguinte, quem é o centésimo número ímpar natural positivo na ordem? Aí, para isso, a gente usa o termo geral, que é justamente uma fórmula que vai determinar todo e qualquer termo que você queira saber de uma sequência qualquer. Aqui, por exemplo, eu peguei a seguinte fórmula, a n igual a 2n ao quadrado menos 1. Então, por exemplo, dessa formulazinha aqui, eu consigo determinar o primeiro termo. Já que eu quero saber quem é o primeiro termo, o n vale 1. E esse n que eu estou analisando e substituindo antes da igualdade é o mesmo n que eu vou substituir após ela. Então, vejamos. A1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Resolvendo essa expressão, a gente acha como resultado igual a 1. Beleza. O segundo termo, se eu quero saber agora quem é o segundo termo, o n vale 2. Então, eu vou ter A2, que é igual a 2 vezes 2 ao quadrado menos 1, onde, resolvendo essa expressão, a gente acha como segundo termo igual a 7. Então, com essa formulazinha, para essa sequência específica, a gente consegue achar qualquer termo que você queira saber desta sequência. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre sequência e sucessão, onde eu te mostrei a definição delas, te mostrei aqui o que é o enésimo termo, nós vimos também a classificação, que é uma sequência finita ou infinita,
definimos o que é recorrência e como a gente encontra também o termo geral. Fique à vontade para tirar foto aqui do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aqui estudar um pouco sobre progressão aritmética, onde carinhosamente a progressão aritmética é chamada de PA. Pessoal, a PA ela é uma sequência numérica onde ela depende sempre de uma razão. Essa razão é justamente a quantidade ou de quanto em quanto os elementos vão aumentando ou diminuindo. Veja aqui comigo esse primeiro exemplo. Eu tenho a seguinte progressão aritmética ou a seguinte sequência numérica. 4, 7, 10, 13, 16, 19 e para o infinito. Como é que a gente faz inicialmente para determinar a razão de uma progressão aritmética ou de uma PA? Você pega qualquer termo e subtrai do termo anterior a ele. Então, por exemplo, 19 menos 16 é igual a 3. 16 menos 13 é igual a 3. 13 menos 10 também é igual a 3. Isso quer dizer, então, que a nossa razão é 3. Ou seja, depois do 19, quem seria o próximo termo? Bem, 19 mais 3 é igual a 22. E o próximo seria 25, 28 e assim sucessivamente. E aqui nós temos então também a ordem dos elementos, onde eu vou ter o A1, que é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Logicamente que isso aqui é obedecendo a sequência dos elementos dessa PA. Na PA também eu tenho algumas regrinhas bem básicas. Se a quantidade dos termos ela é ímpar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa quantidade, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Eu vou pegar essa quantidade, somá-la com 1 e tirar metade. Então, 9 mais 1 é 10. Se a metade de 10 é igual a 5, é porque então o termo central será o quinto termo em ordem. Então, analise aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. E nós temos aqui então o termo central sendo igual a 30. Atenção, essa regrinha ela só vale para a quantidade de termos ímpar. Como aqui nós temos 9, então eu usei essa regra. Outro detalhe importante aqui é o seguinte, em relação ao termo central para a quantidade ímpar de termos, quando você pega os termos equidistantes do termo central, a soma, aliás, a metade da soma deles sempre é igual a esse termo central. Então, reparem, se eu pegar o primeiro com o último termo, eu vou ter o seguinte, 10 mais 50 é 60, metade de 60 é 30, que é o termo central. Vamos pegar os próximos? Eu vou pegar agora o segundo com o penúltimo, que são justamente os termos equidistantes do termo central. 15 mais 45 me dá igual a 60 também essa soma, cuja metade também é 30. 20 mais 40 é 60. 25 mais 35 também é 60. Então você consegue reparar que numa PA, quando você pega os termos equidistantes do termo central, a soma sempre será igual ao mesmo valor, cuja metade é igual ao termo central, ok? Agora sim, se eu tiver uma sequência numérica onde essa sequência, a quantidade de elementos é um número par. Então veja bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos agora. Quem será o termo central? O termo central ele é dado pela metade da quantidade mais 1. Então olha só. Eu tenho 10, cuja metade é igual a 5. Então, eu vou pegar o quinto termo e o próximo, que é 5 mais 1, 6. Então, eu vou pegar o quinto termo, reparem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou pegar esse termo, somá-lo com o próximo, que é o 44, tá? Então, aqui eu vou ter 36 mais 44, cujo resultado é igual a 80. O termo central, então, será igual a 40. O que acontece aqui? Quando você pega qualquer elemento dessa PA e você somar os elementos que vêm anterior e posterior a ele, a metade dessa soma será igual ao elemento que você considerou. Como assim? Vamos pegar aqui o 36. Antes dele é igual a 28. Depois dele o termo é 44.
Se eu somar 28 mais 44, o resultado é igual a 72. E a metade de 72 é igual a 36, que é justamente esse termo aqui. Olha só se eu pegar agora o 68. Antes do 68, eu tenho o número igual a 60. Após o 68, eu tenho o número igual a 76. 60 mais 36, a soma é igual a 136, cuja metade é igual a 68, que é justamente o termo aqui do meio. Então, essa regra, ela sempre vai funcionar, na verdade é uma propriedade, né? Então, essa propriedade, ela sempre irá funcionar quando você considerar 3 termos em sequência de qualquer PA, tá? Então, a soma do primeiro com o terceiro, e a metade dessa soma sempre nos dará o termo do meio. Olha só aqui de novo. 4 mais 20 é 24. A metade de 24 é igual a 12, que é esse termo do meio. Então, a PA, ela sempre terá essa propriedade, aqui no caso, para facilitar a sua percepção, para verificar se a PA está correta ou não. Vamos analisar agora aqui a classificação de uma PA. A PA, ela tem 3 tipos de classificações. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Quem é que vai me determinar essa classificação? É a razão. Quando a razão for maior que zero, ou seja, quando a razão for qualquer valor positivo, a PA ela é dita crescente. Vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Eu tenho a seguinte sequência. 1, 5, 9, 13, 17. Reparem que os elementos vão aumentando de 4 em 4. Logo, então, a nossa razão é igual a 4 positivo. Então, como a razão ela é positiva, você consegue perceber que os elementos vão aumentando seus valores numéricos. Uma PA ela é dita decrescente quando a sua razão for menor que zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma razão ser menor que zero, eu vou pegar uma razão negativa. Então, vejamos. Eu tenho a seguinte sequência. 7, 4, 1, menos 2, menos 5 e assim sucessivamente. Então, repare que a nossa razão aqui é menos 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que os elementos eles vão diminuindo o seu valor de 3 em 3. E aí você percebe o seguinte, já que a razão ela é negativa, em algum momento ela vai entrar no conjunto dos números inteiros negativos também. Então, quer dizer, uma PA ela pode ter termos negativos? Com toda certeza, né? Então, aqui você consegue reparar isso. Ó, 7, 4, 1, menos 2, menos 5 e assim sucessivamente. E, finalmente, uma PA ela pode ser constante quando a sua razão é igual a zero. Se a razão é igual a zero, o que acontece? Eu tenho que somar ou subtrair com zero. E quando você soma qualquer valor numérico com zero, o seu valor não se altera. Quando a gente subtrai qualquer valor do zero, o seu valor também não se altera. Como assim? 5 mais 0 é 5, 7 mais 0 é 7, 8 menos 0 é 8. Então, você verifica que a PA constante, os valores, eles não se alteram justamente por esse motivo. Porque a razão é igual a zero. Então, se eu pego um termo, somar com zero, vai dar sempre ele mesmo. Então, aqui nesse exemplo, os valores serão todos eles iguais a 5. Ok, gente? Então, aqui nós verificamos nessa aula sobre a progressão aritmética, a qual é conhecida por PA. E aqui nós temos um exemplo de PA, onde eu te mostrei o que é a razão. Nós temos aqui a propriedade do termo central. Nós temos também a propriedade dos 3 termos em sequência. E eu te mostrei também a classificação da PA. Fique bem à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre o termo geral da PA, ou seja, o termo geral de uma progressão aritmética. Inicialmente, vamos considerar essa seguinte PA finita. Eu tenho os elementos 3, 6, 9, 12, 15, 18, certo? Onde, nessa PA, a gente consegue identificar alguns elementos básicos, que são o primeiro termo, que é igual a 3, o último termo, que é igual a 18, e a razão da PA, que é igual a 3 também. Por que a razão é igual a 3? Porque os termos vão aumentando de 3 em 3. Então, reparem, 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9,
9 mais 3 é 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Por que eu estou te falando sobre esses termos básicos? Porque são justamente esses termos que nos definirão a fórmula do termo geral da PA. Acompanhe comigo então. Vamos supor que eu tenho uma PA genérica, uma PA qualquer. Então, se eu já sei quem é o primeiro termo, o próximo termo é o primeiro mais a razão. Então vamos fazer aqui a comparação. Eu tenho aqui no caso o primeiro termo que é 3. Se eu sei que a razão é 3, 3 mais 3 é 6. Ok. Para determinar o terceiro termo, ele é igual ao primeiro termo mais 2 vezes a razão. Vamos verificar. Para achar o 9, é igual a 3 mais 2 vezes 3, que é a razão. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 3, 9, que é o terceiro termo. E assim a gente vai seguindo para cada um desses termos. O que acontece aqui então? O que a gente consegue reparar? Primeiro, para determinar qualquer termo, eu sempre vou depender do primeiro termo mais uma unidade a menos do que eu quero vezes a razão. Opa, calma lá. Como assim uma unidade a menos? Veja bem, se eu quero achar que o quinto termo, ele é igual ao primeiro mais 4 vezes a razão. Por que aqui vai ser 4? Porque 5 menos 1 é 4. Então repara também aqui comigo, olha lá. Eu quero achar o sexto termo. Quem é o sexto termo? É o primeiro mais 5 vezes R. Opa! Por que 5 vezes R? Porque 6 menos 1 é 5. E por que eu estou subtraindo 6 menos 1? Porque eu quero justamente determinar o sexto termo dessa PA. Então, analisando isso, o que a gente verifica? Que a gente consegue deduzir, então, a fórmula do termo geral de uma PA qualquer, seja ela crescente ou decrescente, ou até mesmo constante. Então, olha só, a minha fórmula me diz o seguinte, que a n é igual a A1 mais n menos 1 entre parênteses vezes a razão. Vamos identificar aqui cada um desses termos. O AN é o último termo de uma PA ou o termo procurado. Como assim o termo procurado? Imaginemos qualquer PA infinita. E dessa PA infinita eu quero saber quem é o seu oitavo termo. Se eu quero saber quem é o oitavo termo, então aqui eu vou procurar o A8. Se eu quiser saber quem é o 28º termo, aqui eu vou colocar o A28, ok? O A1, logicamente, é o primeiro termo da PA. O N é a quantidade de termos da PA ou o número de elementos, que é a mesma coisa. Detalhe importante, esse N está diretamente ligado com o N do AN. Como assim? Agora há pouco eu te falei que a gente poderia, de repente, determinar ou querer determinar o 28º termo de uma PA. Então, se eu quero achar o A28, esse N automaticamente também valerá 28. E o R é a razão da PA. Deixa eu te mostrar agora no exemplo como é que a gente pode utilizar a fórmula do termo geral para determinarmos um termo qualquer. Então, olha só, deixa eu escrever aqui para você. Vamos supor que eu tenho a seguinte sequência. Eu tenho 5, 10, 15 e uma PA infinita. Então, o que a gente verifica? Dessa sequência, onde eu coloquei apenas 3 termos, e não há problema nisso, a gente consegue identificar que o primeiro termo é 5 e que a razão também é 5. Até porque 5 mais 5 é 10, 10 mais 5 é 15. Eu quero saber, então, dessa sequência, quem é o 50º termo, ou seja, quem é o termo A50. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na sequência desses números, eu quero saber quem é o termo que está em ordem na posição 50. Então, aqui, olha lá, eu vou utilizar a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O A50, que é o que eu quero achar, logo então, o n vale 50. Então, o A50 é igual a 5, pois o 5 é o primeiro termo, mais 50 menos 1. Opa! Por que 50 menos 1? Justamente porque, se eu quero achar o A50, automaticamente, reparem, o n vale 50. E esse n antes da igualdade é o mesmo n após ela. Então, a gente vai ter 5 mais 50 menos 1 vezes 5, que é a nossa razão.
E aí, olha lá, aqui pela ordem agora eu tenho que resolver essa expressão numérica. Nessa expressão numérica eu tenho adição, multiplicação e parênteses. Pela regrinha geral, nós devemos primeiramente eliminar os parênteses. E nesse parênteses eu tenho uma subtração. Então vejamos, 50 menos 1, logicamente, vale 49. Então nós teremos que A50 é igual a 5 mais 49 vezes 5. Opa! A nossa expressão numérica agora possui uma adição e uma multiplicação. Pela regra, quem manda entre essas duas operações sempre é a multiplicação. Então vejamos, aqui eu vou ter 5 mais o resultado da multiplicação de 49 por 5, cujo resultado vale 245. E finalmente, o 50º termo é justamente a soma de 5 mais 245, cujo resultado é igual a 250. O que a gente achou aqui então? Vejamos. Aqui eu tenho a PA, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim vai seguindo. Quando a gente colocar em ordem, o 50º termo é justamente o número 250. É muito legal você perceber aqui a utilização dessa forma no termo geral, porque vamos imaginar a seguinte situação. Tu tem lá o teu porquinho de economias, né? Tá guardando as moedinhas lá. Vamos supor que hoje você começa colocando R$1. E a cada dia que passa, você vai colocar sempre R$1 a mais do que você colocou no dia anterior. Então vamos lá. Hoje você coloca R$1, amanhã você vai colocar R$2, depois de amanhã R$3 e assim sucessivamente. E aí tu quer saber qual é a quantia que você vai depositar daqui a 30 dias. Aí você utiliza para isso a fórmula do termo geral da PA, onde você vai conseguir determinar com isso a quantia necessária para você depositar no teu porquinho em 30 dias, tá? Então você verifica com isso que é importante a utilização dessa fórmula do termo geral da PA para determinarmos qualquer elemento em qualquer sequência, em qualquer ordem. Tá bom, gente? Então, nessa aula, nós trabalhamos aqui justamente o termo geral da PA, onde eu te mostrei aqui, como exemplo, uma PA, como a gente identifica o enésimo termo da PA e a necessidade da relação que existe entre o primeiro termo, a razão, e o termo que a gente quer. Te mostrei aqui também a fórmula geral da PA e a gente finalizou a aula resolvendo aqui um exemplo que é justamente descobrir o 50º termo dessa sequência. Fique à vontade aqui para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a interpolação aritmética. Vamos aqui para a leitura do texto. Interpolar significa colocar entre, ou seja, interpolar meios aritméticos entre dois números dados é acrescentar números entre estes que já são conhecidos, de forma que a sequência numérica formada seja uma PA. O que acontece então? Imaginemos que eu tenho aqui essa PA formada por A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. É lógico que os valores vão aumentando quando a gente vai somando esses valores com a razão. Ou os valores vão diminuindo quando a gente vai também somando com uma razão negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que para encontrarmos a PA, eu sempre dependo da razão. É ela quem determina quais são os próximos termos na sequência. Então, por exemplo, se eu conheço o primeiro e o segundo termo, automaticamente dá para determinarmos a razão. E daí em diante, terceiro, quarto, quinto e sucessivamente, a gente vai achar o valor numérico desses termos nessa ordem, justamente dependendo da razão. Então você consegue perceber que quem manda, na verdade, na PA é a razão, tá bom? O que acontece então? Para a interpolação é a mesma coisa. Quando a gente fala em interpolar, imagine o seguinte. Primeiro que a interpolação eu só posso ter numa PA finita. Por que a PA tem que ser finita? Porque, obrigatoriamente, eu tenho que saber quem é o primeiro termo e quem é o último. E esse último termo, independente da ordem dele. Deixa eu te mostrar aqui, então, por meio de um exemplo, como é que funciona essa interpolação aritmética. Vejamos. Exemplo,
interpolar 6 meios aritméticos, entre 7 e 42, de modo que o primeiro termo seja igual a 7 e o oitavo termo é igual a 42. Atenção, pessoal! Se eu vou interpolar 6 meios aritméticos, por que o meu último termo, então, é o oitavo? Justamente porque eu já conheço 2 deles. Eu sei quem é o primeiro, sei quem é o último. Se eu conheço 2 e vou acrescentar mais 6, 6 mais 2 é 8. Por esse motivo que o último termo é igual ao A8, tá bom? Então vejamos. Para que a gente consiga resolver, nós precisamos inicialmente estabelecer a razão da PA. Ou seja, como eu te falei aqui no início, quem manda na PA é a razão. Então, para que eu possa colocar e interpolar os meus aritméticos de modo que se torne uma PA, eu dependo da razão. Até porque, pensa comigo, se eu tenho que colocar 6 meus aritméticos entre 7 e 42, eu posso colocar quem eu quiser. Vou colocar o 8, o 10, o 25, o 30, 32, 37. Estão aqui de acordo, mas se eu colocar esses 6 números que eu falei, se a gente determinar essa ordem, você vai verificar que não existe PA. Por quê? Porque a razão não será a mesma para todos os elementos. Então, isso que é o mais importante. Não basta simplesmente você colocar, por exemplo, aqui, 6 meios aritméticos ou 6 números da tua cabeça entre 7 e 42. Eu tenho que colocar esses 6 meios aritméticos de modo que a sequência completa ela represente uma PA. E para isso, quem manda é a razão. Então é ela que a gente vai achar primeiramente. Vejamos. Para isso eu vou utilizar a fórmula do termo geral, onde a fórmula é igual a n, onde a n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. Já que eu sei quem é o último termo, então a n será igual ao A8, que é igual ao primeiro termo, que de acordo com a questão vale 7, mais o n que vale 8. Opa, por que o n vale 8? Porque se eu quero achar o A8, o n vale 8. Até porque esse n que vem antes da igualdade é o mesmo n que virá após dela. Então nós temos 7 mais 8 menos 1 vezes a razão. E esse R é o valor que eu não vou substituir. Por que não? Porque o R é justamente o valor que eu quero descobrir, tá bom? Então vejamos. Eu tenho aqui uma expressão algébrica, onde nessa expressão algébrica, dentro dos parênteses, nós temos uma subtração. Eu vou iniciar por ela então. Então eu vou ter 7 mais 8 menos 1, que é 7. Como está multiplicando, então a gente vai ter 7 mais 7R. E o A8, de acordo com a questão, eu já sei que vale 42. Então a minha equação... por que equação? Primeiro, porque nós temos aqui igualdade. Segundo, porque eu tenho que descobrir o valor de uma variável ou de uma letra. Então a minha equação vai ser igual a quem? 42, que é igual a 7 mais 7R. Como é que a gente resolve uma equação? De preferência, você coloca letras para a esquerda e números para a direita. Por que de preferência? Porque nem sempre vai ser assim. O importante é você separar sempre as letras de um lado e os números de outro. Então verifique que é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 7 e passá-lo para a esquerda. Sendo que quem troca de lugar em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Então, esse 7 que aqui é positivo, virá para cá de forma negativa. Onde nós teremos 42 menos 7, que é igual a 7R. E aí verifique comigo. 42 menos 7 é igual a 35, que é o resultado dessa subtração. Então eu vou ter que 35 é igual a 7R. Mas não se esqueçam que o que nos interessa é descobrirmos o valor do R, que é justamente a razão. Se eu quero achar o valor do R, que é essa letra, o valor numérico que está com ele deverá passar para o outro membro da equação, dividindo. Sendo assim, esse 7 que acompanha o R passará dividindo. Então, a razão é justamente a divisão de 35 por 7, onde essa divisão ela é exata e vale 5. Isso quer dizer, então, que a nossa razão vale 5. Ok, já achei a razão. Como é que a gente faz agora para interpolar os meus aritméticos? Vejamos.
Se eu sei quem é o primeiro termo e eu sei quem é a razão, para achar os próximos, eu pego o primeiro, somo com a razão e vou somando com a razão e assim vai. Então, olha lá. 7 mais 5 é 12, 12 mais 5, 17, mais 5, 22, mais 5, 27, mais 5, 32, mais 5, 37 e aí fechou no 42. Mas, professor, ok, achei aqui a PA, achamos uma PA, porque a razão, se você analisar bem, é igual a 5. Mas está de acordo com a questão? Não sei, vamos verificar? Eu tinha que interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e 42. Então, olha só, o primeiro termo é 7, o último termo é 42. Vamos contar os elementos entre eles? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está de acordo com o que a questão nos propôs, que era justamente colocarmos 6 números, ou 6 meios aritméticos, entre 7 e 42. Com isso, então, a gente finalizou aqui essa questão e também finalizamos aqui a nossa aula, onde nós tratamos da interpolação aritmética, onde eu te mostrei aqui a definição de interpolação, como que a PA ela depende diretamente da razão e um exemplo de aplicação da interpolação aritmética na resolução de uma atividade. Fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre a soma dos termos da PA, ou seja, a soma de todos os termos de uma progressão aritmética. É óbvio que se eu vou somar os termos de uma progressão aritmética, eu vou definir o início e o fim dela, até porque nós não temos como determinar um valor numérico para termos infinitos, ok? Para que a gente possa compreender como funciona a soma dos termos da PA, nós temos que relembrar um pouco da história. Reza a lenda que Gauss, quando criança, por volta de 9, 10 anos, estava na sua aula e o professor, por preguiça, digamos assim, de dar aula, ele propôs o seguinte desafio. Eu quero que vocês resolvam a soma entre os números de 1 até 100. Com isso, ele esperava que os garotos, que a molecada lá, ela demorasse um pouco, né, para ele ter um pouco de tempo. Mas Gauss pensou de uma forma bem bacana de resolver, que foi a seguinte. Ele percebeu que a soma dos termos equidistantes, ou seja, dos termos que possuem a mesma distância, no caso aqui do primeiro para o último, do segundo para o penúltimo e assim sucessivamente, essa soma era sempre o mesmo valor. Então, olha lá, 1 mais 100 é 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101 e assim vai seguindo. Como nós temos 100 números e a soma aqui nesse caso nós estamos realizando entre dois valores, então ele percebeu que existiam aí, ou existem na verdade, né, entre 1 e 100, 50 duplas. Então o que ele fez? Ele resolveu a seguinte multiplicação. Ele multiplicou o valor dessa soma entre a dupla pela quantidade. Só que se eu somar 1 com 100 ou 100 com 1, é a mesma coisa. Então, quando você considera vindo da esquerda para a direita ou da sua direita para a esquerda, a dupla vai ser a mesma, logo o resultado vai ser o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente só conta uma vez essa soma. Então, ele pegou esse resultado e dividiu por 2. Imagina o garoto pensar isso com 9, 10 anos. Eu não conseguiria, né? Mas, enfim, com isso a gente deduziu, então, a seguinte fórmula da soma dos n termos de uma PA qualquer. A gente soma o primeiro elemento com o último, entre parênteses. Desse resultado, a gente multiplica pela quantidade de termos e, em seguida, a gente irá dividir por 2. Então, é essa fórmula que me determina o valor total da soma de todos os termos de uma PA qualquer. Insisto, essa soma, lógico, é sempre para uma PA finita. Eu tenho que saber quem é o primeiro, quem é o último termo. Agora a gente pode pensar o seguinte também. Por mais que eu tenha, de repente, uma PA infinita, eu posso determinar assim. Tenho infinitos números, mas eu quero a soma dos 200 primeiros números, por exemplo.
Ou eu vou determinar um limite de 50 números dessa PA. Aí também é possível, tá bom? Então, olha lá, o que vai acontecer? Vamos verificar, então, no exemplo, como que funciona a aplicação dessa fórmula. A pergunta aqui é justamente a que Gauss teve anos atrás. Quanto vale a soma dos números na contagem de 1 a 100? Então, vamos lá. Se eu tenho que somar, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o número 100, logicamente nós vamos ter 100 números. Então, olha lá, o A1 é o primeiro termo. Se vai de 1 até 100, é óbvio que o primeiro termo é o número 1. O AN é o último termo. E o N é a quantidade. Como nós temos a contagem de 1 até 100, a gente vai ter, então, 100 números. Logo, eu vou ter 1 mais 100 multiplicado por 100. Tudo isso, toda essa operação aqui em cima, dividida por 2. Perfeito? Aqui em cima nós temos uma multiplicação, só que um dos fatores, nós temos uma soma dentro dos parênteses. Logo, então, é ela que a gente deve resolver primeiramente. Então, a gente vai ter, olha lá, 1 mais 100, 101, 101 multiplicado por 100 e depois a gente divide por 2. Essa multiplicação me dá como resultado 10.100. E esse valor, ou esse resultado dividido por 2, nos dá como valor numérico 5.050. O que isso quer dizer então? O que esse resultado nos mostra? Nos mostra que a soma 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 5 é 15. Então eu vou sempre somando todos os números de 1 até 100. Quando você somar o último resultado, ou o último valor, que no caso é justamente o 100, esta soma total é igual a 5.050. Então você repara que essa fórmula ela é bem bacana e muito útil em algumas situações. Deixa eu te citar uma aqui. Vamos supor que você vai fazer 40 anos daqui a 1 ano e meio, 18 meses. Aí tu pensa assim, poxa, eu quero um presente legal para mim. Eu vou começar a guardar o dinheiro. Aí você começa a guardar R$50 no primeiro mês. E a cada mês você vai se esforçar para sempre guardar R$10 a mais do que o mês anterior. Então, no primeiro mês você vai guardar 50. No segundo mês você vai guardar 60. No terceiro mês, R$70 e assim seguindo. Aí, ao final de 18 meses, que é justamente o tempo equivalente a 1 ano e meio, você vai ter quanto? Para que você possa determinar ou conseguir esse resultado, você usa a fórmula da soma dos termos. Agora, um outro detalhe bem importante. Nem sempre esse último termo ele vai ser especificado, seja numa questão, seja numa situação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira a soma dos valores de uma PA, cujo primeiro termo é 7, o último termo é, 128, e a gente não sabe quem é a razão. Aí eu tenho que voltar para a fórmula do termo geral, tá? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, para de repente achar a quantidade de termos e aí sim jogar aqui na fórmula da soma. Ok, pessoal? Então nessa aula nós vimos aqui a soma dos termos da PA, da progressão aritmética, onde eu te mostrei a fórmula dessa soma, como que Gauss determinou essa fórmula, a situação que ocorreu isso, e também a gente verificou aqui um exemplo de aplicação justamente dessa fórmula. Fique bem à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aqui aprender um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre a progressão geométrica. A progressão geométrica ela é carinhosamente chamada de PG. Antes da gente adentrar nesse assunto, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho a seguinte sequência numérica, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai seguindo. Repare que essa sequência ela vai aumentando os valores de 2 em 2. Então vamos lá, 2, 4, 6, 8. De 2 pula para 4 porque 2 mais 2 é 4. De 4 pula para 6 porque 4 mais 2 é 6. De 6 pula para 8 porque 6 mais 2 é 8. Então repare que os valores vão aumentando de 2 em 2 numa adição. Quando a gente tem esta situação, nós temos aí uma PA, que é a progressão aritmética.
Agora, na progressão geométrica, acontece a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Por quê? Porque os valores eles vão aumentando, só que agora em multiplicação. E também esse valor que vai aumentando de tanto em tanto continua sendo a razão. Então reparem, aqui eu tenho a seguinte sequência: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se você olhar para essa sequência e pensar numa adição, você não vai chegar, né, numa razão. Por quê? Porque os valores estão aumentando em forma de multiplicação. Então, repara, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e assim vai seguindo a nossa sequência. Isso quer dizer o seguinte, então, que a progressão geométrica ela depende exclusivamente da multiplicação ou da divisão. Opa, calma lá. Por que ela vai depender da divisão? Porque eu posso ter os valores, ao invés de estarem aumentando o seu valor numérico, eles poderão estar diminuindo. E essa diminuição, ela depende da divisão. Perfeito? Então, olha só. Nós temos algumas propriedades que determinam, ou que definem, na verdade, uma sequência de PG. São as seguintes, vamos começar aqui. Cada termo é a média geométrica entre os seus vizinhos. Opa! Então, o que acontece? Vamos pegar esses três primeiros valores. Eu tenho aqui 1, 2 e 4. Representa uma parte da PG? Representa, por quê? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Perfeito? Então, aqui, eu vou pegar o número 2. O que é a média geométrica? A média geométrica é você pegar a raiz quadrada da multiplicação de dois valores. Se eu tivesse 3 valores, seria a raiz cúbica. Então, quer dizer que o índice da raiz ela depende da quantidade de fatores dentro dela. Então, aqui nesse caso, reparem, o 2 é igual à raiz quadrada de 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4, e a raiz de 4 é igual a 2, que é justamente o termo central. E isso vale para quaisquer 3 termos que você pegar dentro de uma PG. Deixa eu pegar esses 3 aqui, olha só, para te mostrar de novo. 2, 4 e 8, ok? O 4 é o termo central, e eu vou pegar os seus vizinhos. 2 vezes 8 é 16. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4, tá bom? Então, essa regra é válida para toda e qualquer PG. Próxima. O produto dos extremos é igual ao produto dos vizinhos dos extremos e assim sucessivamente. Como assim? Se eu pegar qualquer sequência de uma PG, eu vou pegar aqui esses termos aqui todinhos, tá? Logicamente que eu estou pegando uma quantidade finita de termos. Por quê? Porque uma PG ela pode ser finita ou pode ser infinita. Até porque não se esqueçam que, por depender de uma multiplicação, a multiplicação ou os múltiplos de qualquer valor numérico ou de qualquer número natural é um conjunto infinito. Mas aqui eu estou começando do 1 e terminando no 256. O que me diz essa propriedade? Que dessa sequência, se eu pegar o primeiro termo e multiplicar com o último, esse resultado é igual à multiplicação do segundo termo com o penúltimo, que também será igual à multiplicação do terceiro termo com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Agora, olha só um detalhe importante. Se você reparar bem, nesta sequência que vai de 1 até 256, nós temos 9 números. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu pego o primeiro, multiplico com o último, o segundo, multiplico com o antepenúltimo, eu estou pegando pares, né? Então, eu estou pegando aqui 2 valores. Só que, devido ao fato de essa sequência ter uma quantidade ímpar, a gente não vai ter uma quantidade certa de números pares, ou de par de números. O que acontece então? O termo central dela é igual a 16. E, quando chega no termo central, a multiplicação desse termo deverá ser feita com ele mesmo. Então, 16 vezes 16 é igual a 256, que é justamente o valor das multiplicações dos extremos. Próxima propriedade.
A média geométrica, ela também vale para os vizinhos dos vizinhos. Opa, como assim? Vamos considerar aqui esses valores aqui, certo? Então eu tenho 8, 16, 32, 64, 128. O que foi que eu lhes falei agora há pouco na primeira propriedade? Que quando eu pego 3 valores quaisquer, vamos pegar aqui esses 3. Então eu tenho 16, 32 e 64. Se eu tirar a raiz quadrada, se eu extrair, na verdade, né? A raiz quadrada da multiplicação dos vizinhos, esse resultado será sempre o termo do meio. Então, por exemplo, aqui, se eu multiplicar 16 por 64 e efetuar a sua raiz quadrada, o resultado será 32. Só que essa regra, ela não vale somente para os vizinhos desse valor, ou do termo central. Ela vale também para os vizinhos dos vizinhos. Então, quer dizer o seguinte, eu até coloquei aqui em cima, reparem. O 32, ele é igual à raiz quadrada da multiplicação de 16 por 64 e também é igual à raiz quadrada da multiplicação de 8 por 128. Então, essa regra, ela vale sempre para toda e qualquer sequência dentro de uma PG. Por último, nós temos aqui a seguinte propriedade. Se houver um termo central, o seu valor será igual à média geométrica dos extremos. Na verdade, é uma outra forma de nós analisarmos essa propriedade anterior. O que isso quer dizer? Se houver termo central, como assim se houver termo central? O termo central da PG, ele vai existir sempre numa quantidade ímpar de valores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui de 8 até 256, nós teremos 6 números. Aqui, entre 6 números, eu não tenho termo central, tá? Por quê? Porque eu vou ter 6, eu tenho 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro. Agora, se eu considerar somente 5 valores deles, tá? Então aqui eu vou pegar de 8 a 128. Reparem que entre esses 5 valores, o termo central é 32. Por quê? Porque do 32 eu tenho 2 valores aqui para a direita e 2 valores aqui para a esquerda. Isso quer dizer então que a quantidade de valores ela é igual em relação ao termo central, seja analisando pela direita ou seja analisando pela esquerda, tá bom? Então, o seu valor será igual à média geométrica dos extremos. Isso quer dizer que esse valor será igual à raiz quadrada da multiplicação dos vizinhos, dos vizinhos dos vizinhos, dos vizinhos dos vizinhos dos vizinhos e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, nessa aula, nós verificamos aqui o que é uma progressão geométrica, onde a progressão geométrica a gente chama de PG. Nós mostramos aqui uma sequência numérica e analisamos que a PG ela depende da multiplicação ou da divisão. E além disso, nós analisamos 4 propriedades bem essenciais dentro da PG. Fique à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre o termo geral da PG. Quando a gente fala em PG é a progressão geométrica. Para que a gente possa entender o termo geral, eu tenho que analisar todos os termos pertencentes a PG. Vamos aqui a eles. Imaginemos então que eu tenho a seguinte sequência. 2, 6, 18, 54 e aí vai para o infinito. O que acontece? Repare que esses valores vão aumentando o seu valor numérico. Isso quer dizer então que a minha PG é uma PG crescente. Além disso, esse aumento ele se dá sempre na mesma proporção. Que proporção é essa? Bem, quando a gente passa de 2 para 6, eu estou multiplicando o termo anterior por 3. Logo então, 2 vezes 3 é 6. A mesma multiplicação eu vou realizar do segundo para o terceiro termo. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. 18 para 54, eu multiplico o 18 por 3 também. Então, a gente consegue reparar aqui o seguinte, que esse aumento ele depende sempre da multiplicação por 3. E essa multiplicação por 3 é justamente a razão da nossa PG, onde na PG a razão é chamada de Q.
Então, aqui nesse caso, o nosso Q é igual a 3. Reparem que nós temos, nessa sequência, ela finalizando com as reticências, ou seja, finalizando com os 3 pontos. O que acontece aqui nesse caso? Então, nesse exemplo, quer dizer que nós temos uma PG infinita. Eu posso ter também a mesma razão numa PG finita com toda certeza, tá? Só que na PG finita, logicamente, por ser finita, a gente sabe onde ela começa e onde ela termina. A fórmula que define, na verdade, o termo geral da PG... Opa, calma lá. Mas o que é o termo geral? O termo geral é o ato de você conseguir determinar qualquer termo dentro da PG em ordem. Por exemplo, eu tenho uma PG infinita, mas eu quero saber dessa PG quem é o 28º termo. Como é que a gente faz isso? Utilizando a fórmula do termo geral. Então, a fórmula diz o seguinte, que AN é igual a A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Atenção, pessoal, vamos reparar algo bem importante aqui. Esse N que é do AN é o mesmo N que pertence aqui à razão. Então, quer dizer, por exemplo, que esse AN é justamente o termo que a gente quer procurar. Como assim? Se de uma PG qualquer eu quero determinar quem é o seu 15º termo, aqui então eu quero descobrir quem é o A15. E devido ao fato de esse N ser igual a 15, automaticamente esse N pertencente à razão também será igual a 15. Então vamos lá. O N é o número do termo na sequência, ou seja, é a ordem desse termo. Se eu quero descobrir, se eu quero determinar quem é o terceiro, o 8º, 10º, 20º, 100º, não interessa a ordem dele, mas a ordem que você quer achar ou o termo que você quer procurar e determinar é justamente o valor referente à letra N. O A1 é o termo inicial, ou seja, é o primeiro termo da PG. E o Q é a razão, tá bom? Atenção, como é que a gente consegue também determinar, de repente, a razão tendo uma sequência de PG qualquer? Basta você pegar um termo e dividi-lo pelo termo anterior. Então aqui, ó, como é que eu sei que a razão é 3? Porque 6 dividido por 2 é 3. Ou ainda, 18 dividido por 6 também é 3. Ou, se você preferir, 54 dividido por 18 também é 3, tá? Então, a razão a gente a encontra dessa maneira. Você sempre divide um termo pelo termo anterior a ele, certo? Vamos verificar aqui, então, um exemplo de aplicação de como a gente pode utilizar essa fórmula do termo geral para resolvermos qualquer situação que seja. Então, vejamos. Qual é o 10º termo da PG? 1, 3, 9, 27 e assim seguindo. Bem, dessa PG aqui então, dessa sequência que representa uma PG na verdade, eu consigo identificar algumas coisas. Primeira delas é que o primeiro termo é igual a 1. Segunda delas é a nossa razão, onde essa razão ela vale 3. Por que que vale 3? Vamos lá. Porque 3 dividido por 1 é 3, 9 dividido por 3 é 3, ou 27 dividido por 9 é 3. E aí você pode pensar o seguinte, ok, mas se de repente eu tiver um valor onde a divisão desse valor pelo anterior não for igual a 3, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui 1, 3, 9, 28. Opa! 3 dividido por 1 é 3, 9 por 3 é 3, 28 por 9 não é 3. Bem, já que 28 dividido por 9 não é 3, o que acontece? Acontece que essa sequência ela não representa uma PG. Ela não representando uma PG, a gente não pode utilizar, então, o termo geral da PG para resolver alguma questão com essa sequência, tá? Então, é importante que você sempre repare isso. E outro detalhe também bem legal é o seguinte, devido ao fato de essa PG aqui ela ser infinita, ou seja, ela termina aqui com as reticências, isso quer dizer que a razão ela vai sempre seguindo com os próximos números, embora não estejamos aqui vendo eles. Então, quer dizer que após o 27 seria um número que
é a multiplicação de 27 por 3. Depois é vezes 3, vezes 3. Então, a razão ela vai sempre repetindo devido justamente à existência das reticências aqui, certo? Mas vamos lá para a questão, voltar aqui. Qual é o 10º termo da PG 13927? Então, aqui nós temos apenas 4 termos visíveis. Tá? Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu quero saber quem é o 10º. Então, vamos lá. Se eu quero saber quem é o 10º termo, eu vou utilizar a fórmula do termo geral, onde nós temos que a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. De acordo com a questão, se eu quero determinar quem é o 10º termo, então eu vou achar aqui o A10. E aí, o primeiro termo é o número 1, que é justamente o termo inicial dessa sequência, que é uma PG. Vezes a razão que equivale a 3 elevado a 10 menos 1. Por que eu estou elevando a 10 menos 1? Porque esse 10 é justamente o 10º termo que a gente quer achar. E por que subtrai de 1? Porque essa subtração de 1, ela vem aqui da fórmula do termo geral, tá bom? Então vamos lá. O A10, ou o 10º termo, é igual a 1 que multiplica 3 elevado a 9. Por que 3 elevado a 9? Que é justamente a subtração de 10 menos 1. 10 menos 1, obviamente, é 9, tá? E aí esse resultado, ou seja, o 10º termo dessa sequência equivale a 19.683. Professor, como é que a gente achou esse resultado? Repare aqui o seguinte. Quando você multiplica 1 por qualquer valor, seja ele numérico ou algébrico, ou seja ele um número ou uma letra, o resultado sempre será esse valor. Quer dizer então que 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1000 é 1000, 1 vezes A é A e assim seguindo, certo? Se eu tenho aqui então 1 vezes 3 elevado a 9, o resultado será 3 elevado a 9. E como é que a gente resolve 3 elevado a 9, ou a nona potência? Bem, como o expoente aqui é 9, eu vou pegar o 3, repeti-lo 9 vezes e resolver a multiplicação entre todos esses valores, tá? Então aqui vou ter 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27, vezes 3, vezes 3, vezes 3, até chegar ao nono termo. E essa multiplicação nos dá como resultado justamente 19.683. E aí você consegue reparar com isso a facilidade em determinar aqui qualquer termo da sequência. Até porque, imagina, você ter que ir multiplicando cada termo até chegar ao 10º. Bem, se você analisar a grosso modo, achar o 10º termo aqui não é tão complicado você ir resolvendo cada multiplicação individualmente. Mas vamos supor que eu tivesse que determinar o 30º termo. Já pensou você realizar 30 multiplicações? Para quê, né? Então, nessa aula, nós analisamos aqui, estudamos sobre o termo geral da PG, onde a PG é essa sequência que depende da multiplicação, e o termo geral é justamente a fórmula que vai nos ajudar e nos auxiliar a encontrarmos qualquer termo de qualquer PG, seja ela uma PG finita ou seja ela uma PG infinita. E além disso, te mostrei aqui também, dentro da aula, como que a gente pode utilizar a fórmula do termo geral para resolvermos uma questão. Sendo assim, fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a interpolação geométrica. Bem, primeiramente nós temos que saber o que é interpolar. Interpolar é você colocar vários elementos entre dois já conhecidos. Ou seja, numa progressão geométrica, por exemplo, eu já conheço o primeiro e o último termo. E aí eu vou querer colocar uma certa quantidade entre eles. Porém, por exemplo, eu não posso colocar esses elementos da minha cabeça, eu não posso inventar. Por exemplo, aqui, eu tenho 2 e o último é o 162. De repente, eu posso querer colocar o 30, o 40 e o 50. Beleza, mas espera aí. Se eu colocar o 30, se eu colocar o 40 ou se eu colocar o 50, colocando esses valores que eu acabei de falar,
vai tornar essa sequência uma progressão geométrica? Provavelmente não. Então nós temos que colocar esses elementos, nós temos que interpolá-los de maneira que essa sequência ela passe a ser uma progressão geométrica ou uma sequência geométrica. E para isso nós dependemos de quem? Nós dependemos da razão, pois de um elemento para o outro eu sempre vou aumentar ou diminuir os seus valores de acordo com a razão. E aqui especificamente embaixo, conhecendo o primeiro e conhecendo o último, não necessariamente eu sei quem é a razão. Na verdade, aqui não sei, tá? Então, o que acontece? Eu vou utilizar aqui um exemplo de uma situação para te mostrar como que funciona realmente essa interpolação geométrica. Então, imaginemos a seguinte situação. Eu tenho uma fábrica, onde essa fábrica produz calçados. E aí, o que acontece? Num determinado período do ano, essa fábrica ela aumenta a sua produção proporcionalmente. Então, vejamos. Em janeiro, ela produziu 100 calçados. Quando chegou em julho, ela já produziu 6.400 calçados. Vamos supor que por alguma ocasião do destino, eu perdi essa quantidade de fevereiro até junho. E de repente, eu, enquanto diretor da fábrica, eu quero saber quantos calçados foram produzidos em maio, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Bem, se eu sei que foram produzidos 100 calçados em janeiro e 6.400 em julho, e essa produção ela foi aumentando proporcionalmente e gradativamente, eu vou trabalhar com a interpolação geométrica, onde, nessa situação, o primeiro termo é o 100 e o último termo é o 6.400. É lógico que a gente repara aqui que ele vai produzir mais calçados de agosto a dezembro desse determinado ano, por exemplo. Mas o que me interessa aqui é somente de janeiro a julho, ok? Então vejamos. Eu quero descobrir a razão, na verdade, né? Eu tenho o sétimo termo, que é referente ao mês de julho, já que ele é o sétimo mês do ano em ordem, e eu tenho o primeiro termo, que é referente a janeiro. O que eu não sei até então é o valor da razão. Então vejamos, eu vou utilizar a fórmula, inicialmente, do termo geral da PG, pois com essa fórmula do termo geral, a gente consegue descobrir a razão que a gente necessita. Então vejamos, o A7, que é o sétimo termo, é igual a A1 que multiplica Q elevado a 7 menos 1. Repare que esse 7, já que eu tenho o sétimo termo, o N aqui vale 7. E é o mesmo N que vem aqui na razão, certo? Então, continuando. O sétimo termo, que é referente ao mês de julho, equivale a 6.400. Aqui na minha situação, lógico. Então, a gente vai ter que 6.400 é igual a 100, que é a quantidade referente a janeiro, que multiplica Q elevado a 6. Opa, calma lá. Por que que aqui o nosso Q está elevado a 6? Porque é o resultado da subtração de 7 menos 1. Perfeito. Como eu quero achar o valor do Q, pessoal, o que acontece? Esse número 100 que o acompanha, ele deverá obrigatoriamente passar para o segundo membro. Pois, se eu quero achar o valor do Q, eu devo deixar a letra sozinha em um dos membros da equação, seja o primeiro ou seja o segundo. Então, aqui nesse caso, esse 100 passará dividindo aqui os 6.400. Quando a gente resolve essa divisão, o que você pode fazer? Olha lá, já que eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, eu cancelo os 2. E aí a minha divisão passará a ser 64 dividido por 1, cujo resultado é igual a 64. Sendo assim, o que acontece? A nossa razão, Q, que está elevada à sexta potência, é igual a 64. Atenção, pessoal, toda vez que você tiver que descobrir numa equação o valor referente a qualquer variável ou a qualquer letra, e essa letra estiver elevada a algum expoente, esse expoente, obrigatoriamente, ele passará para o outro membro em forma de raiz. Mas qual raiz? A raiz referente ao seu expoente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a minha razão aqui está elevada à sexta potência, então eu vou ter que determinar
a raiz sexta de 64. E o que é justamente determinar a raiz sexta de 64? É descobrir um número que, multiplicado ou repetido 6 vezes, e multiplicando todos esses valores, o resultado será igual a 64, certo? Então, olha só, o 64 a gente pode escrevê-lo como sendo 2 elevado à sexta potência. Por quê? Porque se eu pegar o número 2 e escrevê-lo 6 vezes, reparem, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, quer dizer que o 64, a gente pode substituí-lo pela potência de 2 elevado a 6. E aqui, nesse caso, entra a seguinte regra da raiz. Quando você tem a potência do valor que está aqui dentro, ou o expoente, na verdade, né? O expoente do valor que está aqui dentro sendo igual ao índice da raiz, você pode e deve cancelá-los. E o resultado é justamente esse valor que é a nossa base dentro da raiz. Sendo assim, então, reparem que a raiz sexta de 2 elevado a 6 é igual a 2. Bem, esse valor 2 é justamente a nossa razão. E o que acontece? Devido ao fato de nós termos aqui uma interpolação geométrica e conhecendo a razão e o primeiro termo, para que a gente vá e consiga achar os próximos, eu tenho que pegar sempre o termo e multiplicá-lo por 2. Então, vejamos. Aqui começou com 100 em janeiro. 100 vezes 2, o nosso resultado é igual a 200. 200 vezes 2, nós temos 400 aqui em março. 400 vezes 2, nós já temos agora 800. 800 vezes 2, o nosso resultado é 1.600. E 1.600 vezes 2, nós temos como resultado igual a 3.200. E esse valor vezes 2 é justamente os 6.400 que nós temos aqui em julho. Ou seja, reparem que, com a utilização da interpolação geométrica, nós conseguimos determinar a produção de calçados em cada um dos meses que eu havia perdido o resultado. Então, a gente verifica que foram produzidos 200 calçados em fevereiro, 400 em março, 800 em abril, 1.600 em maio, que é o que eu queria descobrir inicialmente, 3.200 em junho e 6.400 em julho. Daí, então, você percebe a importância do conhecimento da interpolação geométrica para te auxiliar a resolver N situações do nosso cotidiano. Então, pessoal, nós aprendemos aqui nessa aula justamente sobre a interpolação geométrica, onde nós vimos que interpolar é colocarmos meios aritméticos ou geométricos, nesse caso, entre dois extremos já conhecidos. E também nós vimos uma situação do cotidiano, onde eu te mostrei sobre a produção de uma fábrica. E a resolução aqui dessa questão, onde, lembrando que aqui nós temos o A2, que foi igual a 200, o A3 igual a 400, o A4 igual a 400 e assim igual a 800, desculpa, e assim seguindo, pois o A2 equivale ao mês de fevereiro, o A3 equivale ao mês de março, o A4 equivale ao mês de abril e assim sucessivamente, ok? Então fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui sobre um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a soma dos termos da PG finita. Ou seja, se a nossa PG ela é finita, nós sabemos o seu primeiro termo e o seu último termo, independente da sua ordem. Como assim? Não interessa se eu vou pegar uma PG com 4 termos, com 10 ou com 50. De qualquer forma, a gente vai conseguir determinar a soma entre todos esses elementos. Vejamos aqui inicialmente essa PG com 4 termos apenas. Eu tenho os termos 4, 12, 36 e 108. É fácil percebermos o seguinte, que de 4 aumentou para 12, de 12 aumentou para 36 e de 36 aumentou para 108. Mas, de quanto foi esse aumento para cada elemento seguinte? Se eu pulo de 4 para 12 e, por se tratar de uma PG, eu devo pensar numa multiplicação. Ou seja, 4 multiplicado por quem eu vou chegar a 12? Bem,
4 vezes 3 é 12. Se eu multiplicar o 12 por 3, eu vou chegar em 36. Se eu multiplicar o 36 por 3, eu vou chegar em 108. Então, essa PG, ela possui uma razão igual a 3. Mas, se eu quero determinar a soma entre esses elementos, o que eu vou fazer? Ora, eu vou resolver a adição entre todos eles. Logo, então, a gente vai ter 4 mais 12 mais 36 mais 108. Nesse caso, o valor da adição entre esses 4 elementos é igual a 160. Perfeito. Mas isso fica fácil de perceber para uma PG com poucos elementos. Mas e se de repente eu quiser determinar a soma de 50 termos de uma PG ou a soma de 30 termos? É necessário você resolver a adição entre cada um deles individualmente? Não. Para isso a gente tem aqui essa formulazinha que vai nos ajudar quanto a isso. Onde nós temos o seguinte, que Sn, que é a soma dos n termos, é igual a A1, que equivale ao primeiro termo, multiplicado por Q elevado a n, onde, nesse exemplo, o valor do Q é justamente a nossa razão e o valor do n é a quantidade de termos. E esse valor, ou essa potência, subtraída de uma unidade. Gente, temos que perceber também o seguinte, na fórmula geral da PG, né, esse menos 1, ele vem aqui no expoente, o que é bem diferente na fórmula da soma dos termos da PG finita, tá bom? Por quê? Porque esse menos 1, no termo geral, ele subtrai uma unidade do n do expoente. Esse menos 1 aqui da soma, ele subtrai uma unidade da potência do Q elevado a n, certo? E toda essa operação aqui em cima deverá ser dividida por Q menos 1. Outra coisa bem legal aqui de perceber é o seguinte, se eu vou somar, por exemplo, ou se eu devo determinar o valor da soma de 15 termos, o n aqui é 15. Automaticamente, esse n aqui de cima também será igual a 15. Até porque esse n do S e o n do expoente do Q equivalem ao mesmo valor, certo? Vamos verificar aqui então um exemplo de aplicação dessa fórmula da soma dos n termos. E aí, olha só um detalhe bem interessante. Eu tenho a seguinte sequência, 3, 6, 12 e assim segue. Opa, como assim segue? Repare que essa PG ela termina com as reticências, ou os 3 pontos. Quando você tem qualquer sequência terminando com reticências, o que acontece? Essa PG ela é infinita. Aí você pensa assim, pô professor, peraí, essa PG aqui ela é infinita, mas a fórmula é para PG finita. E aí? E aí o seguinte, que por mais que eu esteja envolvendo uma PG infinita nesse exemplo, mas dessa PG infinita eu estou determinando o intervalo. Eu quero calcular a soma dos 10 primeiros, ou seja, do primeiro termo até o 10º. Por mais que eu tenha outros elementos após o 10º, por enquanto eles não nos interessam aqui para esse exercício, tá bom? Então vejamos. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Se eu quero 10, eu estou determinando a quantidade, eu vou utilizar a fórmula da soma dos termos da PG finita, que é justamente essa que eu lhes apresentei agora há pouco. Então, olha lá. A fórmula do Sn é igual a A1, que é o primeiro termo, que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Então, inicialmente, nós temos que determinar quem são essas variáveis dentro da sequência. Então, repare aqui comigo. O A1, que equivale ao primeiro termo, logicamente, é o primeiro valor que nos aparece aqui na sequência. Por esse fato, então, o A1 vale 3. Aqui tem 3. Quem é a razão? A razão é o valor numérico onde os valores vão aumentando ou diminuindo de valor. Aqui nesse caso, então, reparem que eu pulo de 3 para 6, 6 para 12 e assim sucessivamente. Então, os valores vão aumentando, eu tenho que pensar numa multiplicação. 3 multiplicado por quem é igual a 6? Bem, 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então, o próximo aqui seria
12 vezes 2, que é igual a 24. E o próximo 48, o próximo 96. E assim você vai resolvendo sempre a multiplicação de um termo anterior por 2 para achar o próximo. Como nós temos aqui a reticências, pessoal, isso significa que a razão ela será igual a desses três termos para todos os posteriores, tá bom? Então, quanto a isso, não há problema. Sendo assim, então, a nossa razão Q vale 2. Por que aqui o 12 está elevado à décima potência? Porque o n é igual a 10. Como que eu sei que o n é igual a 10? Justamente porque a questão nos pede a soma dos 10 primeiros termos. Então, nós estamos definindo essa quantidade de termos como sendo 10. Então, justamente o n vale 10. E aí, dessa potência, depois, eu vou subtrair uma unidade. Tudo isso dividido por 2 menos 1. Vamos lá. Aqui em cima eu tenho essa multiplicação, certo? Um dos fatores é o 3. O outro fator é esse parênteses, onde dentro dele aparece uma subtração. Então, é por ela que a gente vai iniciar. 1024 menos 1, opa, calma lá. Por que 1024? 1024 é o resultado de 2 elevado a 10. Mas por quê? Porque se eu tenho 2 elevado a 10, esse 2, que é a base, ela vai ser repetida 10 vezes. E aí você vai resolver a multiplicação entre todos esses fatores 2. E essa multiplicação entre os 10 fatores igual a 2 me dá justamente como resultado igual a 1024. 1024 menos 1, o resultado é 1023. E aí eu vou resolver a multiplicação de 1023 por 3, cujo resultado é 3069. Aqui embaixo, repare que o nosso denominador é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque esse 1 vem da subtração de 2 menos 1, que é justamente a razão menos uma unidade. Perfeito? E quando você divide qualquer valor por 1, o resultado sempre será esse qualquer valor. Ou, a grosso modo aqui, se você divide um valor por 1, o resultado sempre é o valor que está em cima da fração, tá? Ou seja, é o nosso numerador. Então, a soma dos 10 termos é igual a 3069. Repare que eu não determinei quem são os 10 termos. Eu nem sei quem são todos os 10 termos, mas eu sei que a soma entre eles é igual a 3069. Se você reparar bem, essa fórmula ela é bem interessante também no seguinte. Vamos supor que eu tenho uma comunidade onde essa comunidade teve alguns casos de Covid. E aí, esses casos de Covid vão aumentando proporcionalmente, sempre na mesma razão, tá? E esses casos vão aumentando geometricamente. O que acontece, então? Vamos supor que os casos contaram, a gente quer fazer a contagem, aliás, do total de casos em uma semana, que equivalem a 7 dias. Então, eu vou pegar o primeiro valor da quantidade de casos, vou determinar a última contagem, né, do último valor e a razão entre eles. E utilizando a fórmula dessa soma, a gente consegue determinar o total de casos que houveram nessa comunidade nessa semana referida. Certo, pessoal? Então, nessa aula nós trabalhamos aqui a soma dos termos da PG finita, onde eu te mostrei um exemplo de aplicação, né, de como a gente tem uma PG finita, a soma desses termos, a fórmula necessária para determinarmos o valor dessa soma e, além disso, nós verificamos também um exemplo de aplicação dessa fórmula. Fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a soma dos termos da PG infinita. Ou seja, se a PG ela é infinita, obviamente, a gente sabe onde ela começa, mas não sabemos onde ela terminará. Só que o que acontece? Quando a PG ela é dita infinita, é porque a sua razão ela é decimal. Como assim? A razão geralmente vai vir em forma de fração, ou poderá também vir em forma de decimal, quer dizer, um número com vírgula. Porém, essa fração ela tem uma obrigação. Qual é? É que a razão ela deverá ser
maior do que menos 1 e menor do que 1. Quer dizer, então, o seguinte, que essa razão é uma fração onde, só um exemplo aqui, né? Geralmente, o valor de cima, que é o numerador, será obrigatoriamente menor que o valor de baixo, que é o nosso denominador. E aí não interessa se essa fração ela é positiva ou ela é negativa, certo? Mas a obrigação sempre é essa, tá? Que nós temos o numerador menor que o denominador. Outra coisa importante, quando nós temos aqui a soma de uma PG infinita, o que acontece? Essa soma ela é convergente. Como assim convergente? Quer dizer que essa soma nós não temos um resultado exato, porque a gente não sabe onde vai terminá-la. Mas a gente vai perceber que essa soma ela vai sempre seguir para um valor certo. Então, por exemplo, eu vou somar N frações, várias frações, onde a soma dessas frações a gente não tem um resultado exato, mas, só um exemplo aqui, e a gente vai verificando, né, que essa soma ela vai chegando o mais próximo possível de 6, ou de 10, ou de 15,5. Então, independente do seu valor, seja ele inteiro ou decimal, saiba que isso é uma soma convergente. É quando a soma de todos os valores vai chegando o mais próximo possível de um valor já conhecido, ok? Então, vamos lá. Então, de novo, a soma dos n termos ela é determinada pela seguinte fórmula. Eu vou pegar o primeiro termo, esse primeiro termo vai ser dividido por 1 menos essa razão, onde essa razão obrigatoriamente deverá ser maior do que menos 1 e menor que 1, tá bom? Vamos verificar aqui, então, um exemplo de como a gente pode, de repente, determinar e utilizar a fórmula dessa soma de PG infinita para resolvermos uma atividade. Imaginemos a seguinte PG aqui, ó, a seguinte soma. Eu tenho 25, mais 5, mais 1, mais 1 quinto, mais 1 25avos, mais. Repare que os elementos aqui, pessoal, eles estão diminuindo o seu valor, mas essa diminuição não necessariamente está indo para valores negativos. Na verdade, está indo para valores fracionários, onde esses valores fracionários, o numerador é menor do que o denominador. E daí? E daí que, quando acontece esse tipo de fração, obrigatoriamente, o seu resultado é 0, alguém. Quer dizer, então, que o resultado de uma fração desse tipo é quando nós temos a parte decimal de um número decimal igual a 0. Então, vejamos. 25 mais 5 mais 1 mais 1 quinto. Esses números, reparem que eles vão diminuindo o seu valor sempre em uma divisão por 5. Então, olha lá. 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 dividido por 5 é igual a 1 quinto. 1 quinto dividido por 5 é igual a 1 25avos. Como é que a gente faz, então, de repente, para determinarmos a razão dessa PG? Você pode pegar qualquer termo aqui dessa PG e dividi-lo pelo anterior a ele. Então, por exemplo, olha lá, eu vou pegar 1 dividido por 5 é 1 quinto. Você pode, de repente, colocar esse valor em forma decimal? Pode, mas eu aconselho que, quando você trabalha justamente com a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, você sempre deixa esse valor em forma de fração. Bacana? Então, continuando, olha lá. Então, 1 dividido por 5 é 1 quinto. 1 quinto dividido por 1 é 1 quinto. Então, daqui, a gente já percebe que o valor da razão dessa PG é igual a 1 quinto. E esse 1 quinto, que é justamente a sua razão, está compreendido entre menos 1 e 1, o que vai de acordo com o que a fórmula da soma dos termos da PG infinita nos obriga a fazer, tá bom? Continuando então, olha só, eu quero calcular essa soma. Reparem, a soma ela é infinita. Sendo essa soma infinita, eu não vou conseguir determinar um valor exato. A soma vai ser convergente. Então vejamos, Sn é igual a quem? É igual ao primeiro termo dividido por 1 menos essa razão, onde, de acordo com a nossa soma aqui,
o primeiro termo equivale a 25. E aí eu vou ter 1 menos 1/5, que é justamente o valor da razão. Sendo assim, vamos continuar. 25, aqui o 25 está dividido por 4/5. Por quê? Porque aqui, reparem, a gente pode usar a ideia de número misto. O que é o número misto? É quando você tem o número inteiro e o número fracionário envolvidos numa soma ou numa subtração. Como é que a gente resolve isso? Você pega o valor referente ao denominador, multiplica aqui pelo inteiro, vou até colocar para você ver. A gente vai multiplicá-lo pelo valor inteiro e aí você vai seguir a operação aqui entre eles. Como aqui no caso nós temos uma subtração entre esses valores, a gente vai subtrair o resultado então. Então olha lá, 5 vezes 1 é 5, 5 menos 1 é 4. E o valor referente ao denominador da fração deverá ser repetido. Então vamos de novo, olha só. 1 menos a razão vale 1/5. 1 menos 1/5, 5 vezes 1 é 5, 5 menos 1 é 4. Se de repente eu tivesse aqui uma adição entre eles, eu posso utilizar a mesma ideia? Com toda certeza. Aí ficaria, 5 vezes 1 é 5, 5 mais 1 é 6, ficaria 6 sobre 5, ok? Beleza, então nós chegamos a 25 dividido por 4/5. Isso quer dizer então que nós temos aqui uma divisão entre frações. De acordo com a regra, o que acontece? Na divisão de frações, você repete a de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Como é que eu vou identificar aqui a fração de cima e a de baixo? O valor de cima é o nosso numerador, que já está determinado como sendo o 25. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir o 25 e multiplicar pelo inverso da fração aqui de baixo, onde a fração aqui de baixo é igual a 4/5. O que é inverter uma fração? Inverter uma fração é você trocar a posição dos seus elementos, ou seja, o valor que está em cima passa para baixo, o valor que está embaixo passará para cima. Dessa maneira, esse 4/5 passará a ser igual a 5/4. Então, devo resolver a multiplicação de 25 por 5/4, onde 25 vezes 5 equivale a 125 e essa divisão por 4 equivale a 31,25. Esse é o resultado da nossa soma, mas atenção, como eu lhes falei agora há pouco, o resultado não é exato. Por quê? Porque a PG ela é infinita. Então, eu vou somando os valores até chegar o mais próximo possível de 31,25. Beleza, pessoal? Então, nessa aula aqui, nós trabalhamos aqui justamente a soma dos termos de uma PG infinita, onde, devido ao fato de ela ser infinita, a gente sabe onde ela começa, mas não sabe onde termina. Te mostrei aqui as condições necessárias para resolvermos justamente essa soma. Te mostrei também o que é uma razão decimal e o que é uma soma convergente, e nós fizemos aqui a resolução de uma atividade em cima dessa fórmula. Sendo assim, fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!